A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Estou aqui, meus irmãos, para mais um vídeo, né? Dessa vez, meus irmãos, para dar assim uma resposta a um comentário, né? De uma pessoa, né? Que fez um comentário, o nome dela é Sandra de Souza, né? Ela faz uma pergunta sobre o Apocalipse, capítulo 5, capítulo 20, né? O versículo 5, o versículo 10, o versículo 14. E aí, estou assim falando alguma coisa, né? E aí eu não sei como foi que ela entendeu esses 3 versículos, né? Porque esses versículos são coisas profundas. Fala-se de inferno, fala do fogo, largo de fogo. São coisas assim tremendas, né? São coisas tremendas, meus irmãos, porque muitas religiões se levantaram nos nossos dias e cada um que queira dar a sua interpretação, né? As testemunhas de Jeová, por exemplo, diz que o inferno fica ali no sudoeste de Jerusalém, é o vale, né? Eles dizem que Jesus estava se referindo ao inferno, eles dizem que Jesus estava se referindo àquilo lá. Mas isso não é bem assim. Nós sabemos que as coisas de Deus, meus irmãos, são coisas sérias e a gente tem que levar a sério, né? E aí, meus irmãos, aquele lugar ali, nós bem sabemos que aquele vale do inferno ali em Israel, ali os cananeus, meus irmãos, levavam seus filhos para ser queimado naquele lugar, oferecido em sacrifício ao Deus a Moloco, né? A Moloco. Olha, meus irmãos, que tristeza, né? E aí as crianças ali em desespero, gritando. E o que que eles faziam para ninguém ver os gritos? Eles ali tocavam, meus irmãos, eles tocavam um instrumento lá, né? Chamado, não sei agora, né? Mas eles tocavam tipo um tambor, não sei, tipo atabaque, né? Eles tocavam que era para ninguém não ver a gritaria das crianças. Olha só que tristeza, né? E aí, é, muitos acham que o testemunho de Jeová acha que o inferno que Jesus estava falando se referia àquilo lá. Mas não é, aquilo ali é somente uma tipologia, né? Não é, o inferno é mais além do que o que muitos acham, né? As coisas com Deus, meus irmãos, é muito séria, né? E aí, meus irmãos, até reis que servia a Deus ali de Judá, que nem Manassés, né? Que está escrito lá no 2 Reis, capítulo 21 e o versículo 6, diz que ele também acabou caindo nessa, né? De passar o seu filho ali pelo fogo. E aí Deus tirou aquele lugar ali. Por isso é que Deus mandou que Josué destruísse, né, a cidade de Jericó. Porque, meus irmãos, era os cananeus que habitavam naquela cidade. E eles faziam todas essas coisas diante de Deus, queimando, né, os seus filhos no fogo para oferecer a esse Deus aí que é chamado Amoloco, né? E aí, meus irmãos, é por isso que quando Deus também fez aquele pedido para Abraão sacrificar o seu filho lá no Monte Moriá, né? Acho que Moriá. O que que Deus estava querendo mostrar ali? Estava mostrando que ele nunca pediu sacrifício de criança, né? Estava provando a fé de Abraão e estava também dando ali uma demonstração de que ele nunca mandou ninguém sacrificar criança. E aí, meus irmãos, testemunhos de Jeová, eles negam o inferno. Eles dizem que o inferno é aquele vale ali que fica em Israel. Mas nós sabemos, meus irmãos, que não é bem assim. Por quê? Porque aquele fogo ali, com certeza, não existe mais, né? Apagou-se. Mas o que é que diz lá em Marcos, capítulo 9? Diz que o fogo nunca se apaga, onde o bicho nunca morre, né? Pessoa que ele perder a sua salvação,
vai ser transformado em bicho, né? Ele vai perder a sua semelhança de Deus, né? Porque Deus fez o homem a sua imagem e semelhança. Mas se o homem desobedecer a Deus, não quiser aceitar a doutrina do Senhor Jesus para ser salvo, e ele chegar, meus irmãos, a se perder, ele ali perde a sua imagem e semelhança, será transformado em bicho, né? E ali diz que o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Então ninguém não caia nessa de achar que esse inferno aqui é aquele vale de Israel, que é chamado inferno lá em Israel. Ninguém caia nessa, meus irmãos, porque Satanás ele é muito astuto, né? Junto com seus demônios. Não caia nessa de achar que o inferno é aquilo ali. Porque está escrito no livro de Marcos, o fogo nunca se apaga. Aquele fogo ali com certeza já se apagou, né? Então não queira acreditar naquilo ali. Então, meus irmãos, essa pessoa chamada Sandra Souza, ela fez essa pergunta. Não sei como foi que ela entendeu quando leu, né? Mas aqui diz, em Apocalipse capítulo 20, versículo 5, diz assim: Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Olha só, a primeira ressurreição. Para o Ronilson Ferreira não vai haver ressurreição para os ímpios. Mas aqui está mostrando que há ressurreição nessa volta de Jesus agora. Em Daniel também fala no capítulo 12, João capítulo 5, versículo 28, versículo 29. Fala que vai haver ressurreição sim, não é? E o que João está explicando aqui? Está explicando que ele viu Jesus reinando na terra por 1000 anos com a igreja e ele esperava que esse povo fosse ser salvo, mas ele não viu. Ele não viu esse povo ser salvo. É isso que João está falando, né? E ele diz, essa é a primeira ressurreição. Então como é que Ronilson vem dizer que não há ressurreição para os ímpios, né? Ele, através desse versículo aqui, ele diz que foi acrescentado. Veja, meus irmãos, eu não creio nisso. Eu creio sim no que está escrito, né? Ele fala que foi acrescentado. E aí tem o versículo 10 também, né? Versículo 10, a pessoa também quer saber. Diz assim: E o diabo que os enganava foi lançado num lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. O que é que o versículo está dizendo aqui? Está dizendo que depois dos 1000 anos, porque quando Jesus vem com arrebatar o seu povo, Satanás vai ser preso por 1000 anos no abismo e a igreja vai estar reinando sobre a terra. Quando acabar os 1000 anos, ele vai ser lançado lá no inferno, no lago de fogo, onde já está a besta e o falso profeta. Por que o falso profeta e a besta já estão lá? Porque nessa vinda de Jesus agora, Jesus vai até ele, até a besta, até o anticristo e até o falso profeta, e vai lançar eles dois lá dentro. Vai lançar lá os dois lá dentro e vai começar o reino de 1000 anos. Então Satanás ele será jogado lá dentro por último, né? Quando acabar os 1000 anos, o Senhor vai jogar ele lá dentro. Ele vai ser o último a ser jogado, não é? Ele vai ser o último, meus irmãos. E junto com as pessoas que também vão ficar na terra, porque vai ter mais 1000, né? Mais 1000 anos. Lá em Isaías capítulo 65 e versículo 20 diz que o velho, né? Não há velho que não cumpra com seus dias. Isso é, o povo de Israel, aqueles que for obediente, vai chegar aos 1000 anos.
Mas os jovens que são a vaidade, são mais vaidosos, chegarão a o quê? A 100 anos, e aí serão o quê? Condenados. Isso está escrito em Isaías 65, versículo 20. Confira lá. Então essas pessoas elas vão morrendo durante os 1000 anos. Vão morrendo, vão morrendo, vão morrendo. Então o que vai acontecer? Vai haver outra ressurreição. Vai haver outra ressurreição. E aí vão ser jogados lá. Não vai ser somente o diabo, né? Vão ser jogados lá no lago de fogo. É isso que o versículo está falando, o versículo 10, né? Aí vem o 14. O 14 diz: E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Esta é a segunda morte. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então, o que nós entendemos aqui? Não é? Que esses vão ser por último, né? Esses daqui vão ser por último. Agora, quando fala aqui que o inferno vai ser jogado no lago de fogo, aqui não está se referindo ao inferno que muitos pensam. Aqui está se referindo aos demônios, ao diabo, né? Por que está se referindo ao diabo e aos demônios? Porque diz, essa é a segunda morte. Então os anjos, os demônios, nós sabemos que eles eram anjos de Deus. Quando eles desceram lá de cima, foram expulsos, então ali eles morreram espiritualmente. E então aqui está dizendo que eles vão ser lançados lá, o inferno vai ser lançado no lago de fogo, e essa é a segunda morte. Então não dá para dizer que é o inferno que muitos pensam, dá para entender que são os demônios junto com o diabo, né? Porque está muito explicado. Essa é a segunda morte. Então tá aqui, né? Tá aqui explicado. Eu não sei como foi que essa pessoa meditou, né? Não sei o que ela tá querendo saber, não é? Mas tá aqui explicado, né? Essas coisas acontecerão. E aí, meus irmãos, eu levantei assim, bem cedo, porque eu medito na palavra de Deus de dia e de noite, né? Me levantei bem cedo e eu fiquei pensando assim, fiquei meditando, mas o lago de fogo não foi ainda inaugurado, né? Não foi inaugurado ainda. Vai ser inaugurado com o anticristo e com a besta, não é? E eu fiquei pensando. Aí eu entendi, não vai ser inaugurado somente com o anticristo e o falso profeta, não. Então o que é que eu entendi? Eu entendi que nessa volta de Jesus agora, as pessoas vão ressuscitar, que é o difícil de entender é aí, né? Se as pessoas, os ímpios vão ressuscitar e vão para onde? E aí que é o difícil de a pessoa entender. Aí que está complicado, né? Vão ficar na onde se eles vão ressuscitar agora na volta de Cristo? Aí eu estava meditando nisso bem cedo. O lago de fogo vai ser inaugurado somente com o anticristo e com o falso profeta? Eu creio que foi até Deus, né, que fez essa pergunta na minha mente, né? E aí eu passei a entender que nessa volta de Jesus agora já vai haver, né, a condenação. Creio que os ímpios vão ser ressuscitados, mas vão ser jogados lá também junto com o anticristo e com o falso profeta, né? Foi isso que eu entendi. Foi isso que eu entendi. O lago de fogo, ele não foi inaugurado ainda, né? Não foi inaugurado ainda. E aí eu fiquei pensando, somente vai ser inaugurado com o falso profeta e com o anticristo? Está escrito no Apocalipse 19, versículo 20, né? Quando o Senhor descer com a igreja, ele vai até o anticristo e até o falso profeta. E vai pegar os dois e vai jogar lá dentro. Mas aí era o que eu estava pensando, mas vai ser inaugurado somente com os dois? Aí eu digo, não pode. Com certeza os ímpios vão ressuscitar na volta de Jesus, como está escrito em João capítulo 5, versículo 28 e versículo 29.
eu creio que já vai haver a condenação, o julgamento, né? E aí se cumpre o que Jesus disse lá em Mateus, né? Capítulo, me parece que o 25, versículo 33, onde o Senhor diz: vai colocar os bodes à esquerda e as ovelhas à direita. E aí ali começa o julgamento, né? Vinde, bendito meu Pai, porque possui por herança aquele que está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, era estrangeiro, me visitaste. E ali começa, né? E ali começa o julgamento. Então eu entendo, meus irmãos, que vai haver ressurreição sim para os ímpios nessa volta de Jesus. Para o Ronilson não vai haver, né? Para ele não vai haver, mas as escrituras mostram que vai haver sim, né? O anticristo, mas o falso profeta não vai ser jogado lá sozinho, né? Não vai negociar sozinho o lago de fogo. Então o anticristo e o falso profeta, eles vão no comecinho do milênio para ser jogado lá dentro. E aí Jesus vai reinar na terra por 1000 anos. Aí Satanás vai ser jogado lá dentro por último. É isso que está escrito no capítulo 20 do Apocalipse. E o versículo 10. Desde que ele será jogado lá dentro, onde já está a besta e o falso profeta. Por quê? Porque eles são o anticristo e a besta, o anticristo e o falso profeta serão jogados lá quando Jesus voltar. No início do milênio. Vai ser jogado lá dentro. E aí vão ficar lá 1000 anos. Depois dos 1000 anos, quem vai para lá? Satanás. Vai ser jogado lá. Ele é o último, né? A ser lançado lá junto com os demônios. E o versículo 14 diz: e o inferno e a morte foram lançados lá dentro. E essa é a segunda morte. E aí nessa parte aí eu já entendo que são demônios, né? Porque não pode ser o inferno. Porque diz: essa é a segunda morte. Nós passamos a entender que os demônios, quando foram expulsos lá do céu, eles morreram espiritualmente. E aí, meus irmãos, eles vão participar da segunda morte. É isso que o versículo 14 está falando. Espero assim ter ajudado, né? Essa pessoa que fez essa pergunta. Que Deus assim vos abençoe. Se inscreva no canal, meus irmãos. Compartilhe nossos vídeos. Amém? Que Deus assim vos abençoe.